Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam se cuidando, estejam bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino protista, os protozoários. Muito bem, quem são os protozoários? Então, eles são seres unicelulares, podem ser uni ou pluricelulares. Unicelulares são formados por apenas uma única célula ou pluri por várias células. Eles são seres eucariontes, que possuem núcleo organizado, como já foi falado em sala de aula, que foi mostrada a diferença entre um ser procarionte, que era o caso das bactérias, e os seres eucariontes, que então agora é o caso dos reino protista e os demais reinos que estudaremos para frente. Tá? Então, possui uma membrana que separa o núcleo do citoplasma. Então, o material genético está todo organizado dentro desse núcleo. Muito bem, possuem seres autótrofos, que quer dizer produzem seu próprio alimento, como é o caso de exemplo as algas, através da fotossíntese. E outro grupo é os heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem seu próprio alimento, que é os protozoários em si. Eles podem ter vida livre ou ser parasitas. Parasitas quer dizer que depende de outros seres para sobreviver. Vivem na custa de outro ser. Começando pelas algas, então, unicelulares, formadas por uma única célula. Nós temos aqui o primeiro exemplo, a euglena. Ela é presente em água doce, como também a água salgada. Nós temos as dinoflagelado, que são algas, muitas algas dessa categoria que liberam toxinas, formando até as famosas marés vermelhas. Temos daí as diatomáceas. As diatomáceas, elas são responsáveis por 45% mais ou menos do total da produção primária da Terra. Então, elas são algas dentro da evolução, do processo da evolução, são uma das primeiras. Elas têm um papel importantíssimo no meio ambiente porque elas liberam grande quantidade de oxigênio, porque elas estão em grande quantidade e elas são encontradas em diferentes ambientes, tanto na água doce como na água salgada, inclusive em lugares úmidos também é encontradas diatomáceas. Então esse oxigênio aí que nós estamos respirando nesse momento, pode ter certeza que parte dele vem de uma diatomácea, porque elas são muito importantes, sem contar que o interessante delas é que elas possuem carapaças formadas de sílica, mas carapaças rígidas. Então, quando elas morrem, essa carapaça vai se assentando no fundo, por exemplo, dos mares, e vão formando uma espécie de um tijolo. Então, no Nordeste brasileiro, muitos anos atrás, foi utilizado muito essas estruturas formadas pelo esqueleto, ou pelas carapaças, como se fosse um esqueleto, mas na verdade seria uma carapaça das diatomáceas, que a gente chama de diatomitos. Então eram como pequenos tijolos. E aí eles construíram casas com os diatomitos, temos até igrejas lindas construídas com os diatomitos, que eram com essas carapaças aí das diatomáceas. Aí nós temos as algas pluricelulares, as verdes, a vermelha e a alga parda. Tanto as algas verdes como as algas pardas, algumas espécies são utilizadas na alimentação, principalmente na culinária oriental, mas no geral todas as algas elas são benéficas, além delas produzirem grande quantidade de oxigênio para os seres aquáticos, porque nós temos as algas tanto de água doce como de água salgada. Elas também são retiradas várias substâncias utilizadas, por exemplo, nos cosméticos, que é feito shampoo, é feito sabonete de algas marinhas, é feito cremes com algas marinhas. Também é retirada uma substância bem interessante das algas, que é o alginato, que ele é uma substância viscosa que é utilizada para dar consistência tanto para os sorvetes como para as gelatinas. Então, quando vocês estão comendo sorvete e comendo gelatina, vocês também tem uma substância aí retirada das algas para dar consistência a esses alimentos. Também
é utilizado como estabilizante da espuma de cervejas, também em produtos médicos, odontológicos, enfim, existem N coisas que é utilizadas, algas que elas são benéficas, né? Que é o que o homem utiliza delas para produtos que nós conhecemos. Aí tem os seres unicelulares heterótrofos, que quer dizer que não produzem seu próprio alimento, né? Vivem na custa de um outro, eles precisam buscar um alimento em outro ser vivo. E esses seres, eles são divididos de acordo com o seu processo de locomoção. Então, eles são classificados de acordo com sua locomoção. Então, o primeiro caso aqui, os risópodes. Então, eles têm na sua membrana plasmática estruturas chamadas pseudópodes, que quer dizer falsos pés. Então, é por esses pseudópodes que a ameba, que é um exemplo aqui, se locomove. Nós temos os ciliados, né, que aqui é o exemplo paramécio, então ele tem esses cílios, né, ciliados, já vem presença de cílios na membrana plasmática, então ele move esses cílios e aí com o movimento desses cílios ele se locomove, né, então vive em meio aquoso. Aí tem os flagelados, que são esses flagelos da giardia do trypanossomo, que são essas estruturas que lembram umas pequenas caudas, né, que são os famosos flagelos, porque é uma célula unicelular. Nós temos aqui a estrutura dos esporozoários, que eles têm a forma de deslizamento, eles deslizam, eles retorcem o corpo e deslizam. E esses flagelados que nós vimos, né? Infelizmente, esses seres parasitas, eles são causadores muitas vezes de doenças. Então, nós temos aqui como a doença de Chagas, leishmaniose, ou úlcera de Bauru e a giardíase. A doença de Chagas é transmitida por esse percevejo, esse mosquito aí, esse percevejo, desculpem, esse percevejo, esse inseto chamado barbeiro. Ele é chamado de barbeiro chupança, porque ele vai, normalmente ele pica as pessoas à noite no rosto, então enquanto as pessoas dormem, então normalmente o resto do corpo está coberto, então ele vai até o rosto, pica, e no ele picar, ele libera fezes, né? Ele defecta. E aí a pessoa automaticamente ela vai coçar. E no ela coçar, ela vai colocar essas fezes contaminadas com o protozoário Trypanosoma crus e vai entrar exatamente no local da picada desse inseto. E aí esse protozoário vai cair na corrente sanguínea e vai até o coração. Então a doença de Chagas é uma doença que dos principais órgãos atacado, um dos órgãos atacado é o coração. Também esse barbeiro ele é comum em casas de pau a pique. O que são casas de pau a pique? Casas feitas de barro, né, com bastante fresta. Então isso é muito comum no sertão nordestino, onde infelizmente as condições financeiras e econômicas das pessoas é muito baixa. Então, ele fica escondido dentro das frestas das paredes dessas casas de pau a pique. E durante a noite, ele sai e pica as pessoas. Infelizmente, também já teve pessoas que se contaminaram através do caldo de cana, né? No eles moer a cana para fazer o caldo, estava esse percevejo, e aí contaminou o caldo de cana. Então, por isso que tem que cuidar, sempre observar quando vai tomar o caldo de cana, que seja um local que tenha uma higiene bem legal. Também já foi contaminado suco de açaí, onde também foi moído a fruta do açaí junto com esse barbeiro e aí acabou contaminando o suco do açaí. Então, existem outras formas de se contrair a doença de Chagas. A leishmaniose ou úlcera de Bauru, nós vamos falar na sequência, a giardíase também na sequência. Nós temos aqui o mosquito que transmite a malária, é a fêmea, né? Nós sabemos que dos insetos, dos mosquitos, quem pica é a fêmea, porque ela depende de uma substância que está presente no sangue dos mamíferos para que os ovos dela fecundem, né? Virem depois as suas larvas, os seus mosquitos, né? Os seus filhotes, né? Então, por isso que é a fêmea que pica. No caso da malária é o mosquito, também conhecido como mosquito
prego. Outra doença transmitida por protozoário é a amebíase, né? No caso da ameba, que eu coloquei para vocês no início, que tem os falsos pés, né? Os pseudópodes. Infelizmente, se adquire através de alimentos e água contaminada. Os sintomas é a eliminação de fezes líquidas, né? Não é por acaso aquele desenho ali, com sangue e dores abdominais. Aí nós temos aqui o caso do mosquito palha. Esse já é o caso do protozoário que transmite. Esse mosquito transmite o protozoário da leishmaniose ou úlcera de Bauru. Então, ali tem o caso do que os sintomas, né? Então, úlcera já quer dizer feridas. Então, vocês podem observar que essas feridas são recobertas por uma crosta que possui, né, que libera uma secreção, e que esse mosquito ele transmite esse protozoário não só para pessoas como também para animais. Aí tem o ciclo aqui da giardíase, outra doença, né, causada pela giardia. Também se adquire através de água ou alimentos contaminados. Também é um protozoário que ataca o sistema digestório, então ele vai lá no intestino da pessoa e causa daí a diarreia, o mal-estar, as dores abdominais também. Aqui novamente voltamos para a malária, para o mosquito prego, né? Os sintomas da malária é uma febre muito alta, né? Como a malária acaba atingindo o fígado da pessoa, né? E causa também, acaba parasitando, né, nas hemácias, bem certinho nos glóbulos vermelhos do sangue da pessoa. E aí acaba deixando a pessoa num aspecto amarelado, né? E aí acaba, se a pessoa não for tratada, leva o indivíduo à morte. Aí tem aqui a toxoplasmose, transmitida principalmente pelo gato, mas pode ser transmitida pelo cachorro, pode ser transmitida pelo gado, né? Tem vários animaizinhos ali que vocês podem observar no ciclo. E a toxoplasmose é um protozoário, o Toxoplasma gondii. Quando a pessoa é contaminada por ele, pode ir para o coração, esse protozoário pode ir para o pulmão, mas normalmente, muitas vezes, na maioria das vezes, ele ataca a nossa visão. Ele vai lá para a nossa córnea e no meio, uma forma grosseira de falar, ele vai se alimentando, como se ele fosse se alimentando da córnea, né? Causa uma inflamação e a pessoa com o tempo vai perdendo a visão. E esse perder a visão é irreversível, tá? Não tem cirurgia, né? Não tem muito o que fazer ainda, não tem como fazer transplante de córnea, por exemplo. Então, assim que a pessoa observar que a visão não está legal, que de repente está embaralhando, precisa procurar imediatamente um oftalmologista para que ele consiga ver se é problema de visão, né, um outro problema, ou se de repente é a inflamação da córnea, que seria a toxoplasmose. Muito bem, o gato transmite através das fezes. Então, como o gato, normalmente, quando ele vai defecar, ele acaba enterrando. Vocês sabem que o gato é bastante higiênico, né? Ele enterra as fezes dele, só que ele pode trazer nas unhas, né, nas patas, resíduos dessas fezes contaminadas com esse protozoário para dentro da nossa casa, para nosso sofá, para nossa cama, sei lá onde o gato anda, né? E aí a gente pode entrar em contato com esse protozoário e acabar se contaminando. Mas não precisam, né, quanto a isso, se livrar do pet, né, se livrar do gatinho. É só comprar o desverminante.
você dá um comprimido, né? Pode ser, né? Eu digo comprimido porque é uma forma mais fácil. Eu vejo uma das formas mais fáceis para você dar ao gato, porque você mesmo pode dar em casa. Se compra esse desverminante em agropecuárias, custa R$2 o comprimido, e você dá e a cada 2 meses você dá a nova dose, né? E aí deixa o teu pet tranquilo, sem vermes nenhum, e não vai te transmitir nada. Mas lembrando também que o morcego também é transmissor, aquela raposinha que às vezes anda no nosso forro da nossa casa, né? Às vezes, né, tem histórias de raposa que subiu no forro da casa, nós ainda vivemos num lugar que isso é comum. Então elas também, tanto a raposinha como os morcegos, que também muitas vezes podem andar no forro da nossa casa, também podem ser transmissores. Também eles podem estar contaminados com esse toxoplasma e podem liberar as fezes no forro. Depois, com o passar do tempo, isso seca. Um dia lá, né, cai aquele pozinho lá na fresta do forro e contamina. Então, assim, N formas de contaminar. Pode você mexer com a terra, pode vir na verdura, aí sem ser bem lavada se transmite. O gato pode fazer lá na beira da estrada, né? E depois com o tempo você está passando, dá um vento, vem aquele no teu, né? Você acaba inspirando o protozoário com o pó. Tem N formas de você se contaminar. E o animal não tem culpa disso, né? Não é depois matando o gato ou abandonando o gato que vai resolver. Não, é só dando desverminante, né? Assim como nós também, seres humanos, pegamos vermes, o gatinho também pode pegar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Até a nossa próxima terça-feira, que será sobre o Google, né? Nós vamos ter agora na próxima semana no Google Sala de Aula, e aí nós faremos uma atividade a respeito desse vídeo, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau!